Existe um cliente que frequenta todo o restaurante, em todas as cidades. Ninguém o vê chegar nem sair. Ele nunca paga, mas sempre deixa uma marca. E o mais perturbador, ele sempre sabe o seu nome. Esta não é apenas mais uma lenda urbana contada entre funcionários de cozinha durante o turno da madrugada. É um relato fragmentado de algo que realmente acontece. Algo que transformou a vida de pessoas comuns e deixou questões que ecoam até hoje. Tudo começou no restaurante O Sabor da Vovó, uma pequena lanchonete familiar na pacata cidade de Nova Esperança, no interior do Rio Grande do Sul. Era novembro de 1998. Elias Santos, um homem de 42 anos, meticuloso e dedicado, comandava a cozinha há mais de uma década. Sua esposa Ana, 3 anos mais nova, era a alma do atendimento, conhecia todos os clientes pelo nome e suas preferências. O restaurante funcionava das 6 da manhã às 10 da noite, uma rotina que eles conheciam de cor. Elias chegava sempre às 5h30 para preparar o café da manhã. Ana abria as portas pontualmente às 6. Os primeiros clientes eram sempre os mesmos. João, o carteiro aposentado, que pedia café preto e pão na chapa. Dona Maria, que tomava seu chá de camomila antes de abrir a padaria ao lado. Era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. O cheiro do café misturado ao aroma do pão caseiro, o barulho familiar da louça, as conversas baixas dos clientes habituais, o rangido da porta de madeira que Ana sempre prometia mandar consertar, mas nunca tinha tempo. Essa normalidade reconfortante durou até a primeira terça-feira de dezembro. Elias tinha fechado o restaurante como sempre fazia. Conferiu os fornos, apagou as luzes, trancou a porta dos fundos. Chegou em casa por volta das 10h30 da noite, cansado, mas satisfeito com mais um dia de trabalho. Tomou banho, jantou com Ana e dormiu. Na manhã seguinte, chegou ao restaurante às 5h30, como de costume. Destrancou a porta, acendeu as luzes e foi diretamente para a cozinha preparar o café. Foi então que viu. No balcão da cozinha havia um prato limpo e um garfo, como se alguém tivesse acabado de terminar uma refeição. O prato estava posicionado exatamente no centro do balcão, o garfo ao lado, alinhado com precisão matemática. Elias ficou parado por alguns segundos, observando. Tinha certeza absoluta de que havia lavado e guardado toda a louça na noite anterior. Era obsessivo com isso. Nunca, em 12 anos, havia deixado nada fora do lugar. Pensou que talvez estivesse mais cansado do que imaginava, ou que Ana tinha passado ali mais cedo por algum motivo. Guardou o prato e o garfo, preparou o café e tocou a rotina normalmente. Quando Ana chegou, ele não mencionou o incidente. Parecia bobagem. Mas isso foi só o começo de uma série de eventos que desafiaria toda a lógica. No dia seguinte, foi Ana que encontrou algo inexplicável. Havia guardado uma bandeja completa de pães caseiros na despensa antes de sair na noite anterior. Pela manhã, a bandeja estava vazia sobre a mesa principal, a mesa redonda no centro do salão, onde ela e Elias costumavam fazer as refeições juntos nos intervalos. Não apenas vazia, havia migalhas espalhadas ao redor, como se alguém tivesse comido ali durante a madrugada. Ana chamou Elias. Eles se olharam por longos segundos, mas nenhum dos dois disse nada. Como explicar algo que não fazia sentido? Durante as 2 semanas seguintes, os incidentes se repetiram. Sempre na madrugada, sempre após o fechamento. Elias começou a prestar atenção aos detalhes, a documentar mentalmente cada coisa fora do lugar. Uma cadeira ligeiramente puxada da mesa número 3, um copo com resquício de água no balcão do atendimento, a máquina de café levemente aquecida quando ele chegava de manhã, embora tivesse certeza de que a havia desligado na noite anterior. O mais perturbador eram os objetos pessoais que apareciam em lugares aleatórios. Seu avental, que sempre pendurava no mesmo gancho na cozinha, aparecia dobrado sobre o balcão. O caderno de pedidos de Ana surgia em mesas diferentes a cada manhã, sempre aberto em páginas em branco. Eles começaram a sentir uma presença, uma sensação constante de estarem sendo observados, mesmo quando o restaurante estava completamente escuro e vazio. Ana confessou a Elias que às vezes, durante o expediente, tinha a impressão de que havia alguém sentado na mesa dos fundos, mas quando olhava diretamente, não via ninguém. Elias admitiu que também sentia algo similar na cozinha, um movimento no canto da visão,
uma sombra que se movia quando ele virava a cabeça. Eles evitavam falar sobre isso com outras pessoas. Quem acreditaria? Foi numa quinta-feira, 17 de dezembro, que tudo mudou. Ana chegou de manhã e encontrou seu antigo caderno de receitas aberto sobre o balcão. Era um caderno especial, com as receitas da avó dela, que ela guardava trancado em uma gaveta da cozinha. A chave estava sempre com ela. O caderno estava aberto na página do ensopado da vovó, uma receita que Ana não fazia há anos. Ao lado da receita, com uma letra que ela nunca tinha visto, estava rabiscado um nome: Lucas. A caligrafia era diferente, mais angular, como se fosse de alguém que escrevia com pressa ou nervosismo. Ana chamou Elias, que ficou tão perturbado quanto ela. Eles examinaram o caderno, procuraram por outras marcas, outras escritas. Não encontraram nada além daquele nome: Lucas. O que veio depois foi pior, e o nome Lucas se tornaria uma marca indelével em suas vidas. 3 dias depois, Ana encontrou um guardanapo de papel sobre a mesa número 5. Escrito com a mesma caligrafia angular, havia um pedido: um ensopado da vovó, por favor. Sem pressa, Lucas. Era impossível. O restaurante havia ficado trancado a noite toda. Eles tinham as únicas chaves. Nos dias seguintes, outros pedidos começaram a aparecer, sempre na mesma caligrafia, sempre assinados por Lucas. Pedidos por pratos que não estavam no cardápio atual, ou que haviam sido especiais de dias passados. Um café com leite como o da terça-feira de outubro, Lucas. Aquele bolo de fubá que a dona Ana fazia no aniversário da casa, Lucas. O sanduíche de linguiça que o Elias preparou para o João na semana passada, Lucas. Os pedidos demonstravam um conhecimento íntimo do restaurante, dos hábitos dos clientes, de receitas que Ana nem se lembrava mais de ter feito. O nome Lucas começou a aparecer em outros lugares, rabiscado no verso de um cardápio antigo, gravado com unha na madeira do balcão, escrito com vapor no espelho do banheiro, descoberto por Ana numa manhã fria. Eles não conseguiam mais dormir direito. A sensação de vigilância constante havia se tornado insuportável. Ana tinha pesadelos onde via uma figura solitária sentada no restaurante durante a madrugada, comendo em silêncio, observando cada movimento dela através das paredes. Elias começou a ter a impressão de que alguém mexia em seus utensílios de cozinha durante a noite. Facas em posições diferentes, panelas ligeiramente fora do lugar, temperos reorganizados de forma sutil, mas perceptível para alguém que conhecia cada centímetro daquela cozinha. Naquele momento, ainda parecia coincidência, até mesmo alucinação coletiva. Foi na véspera do Natal que o impossível aconteceu. Ana decidiu passar a noite no restaurante. Queria descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Elias tentou dissuadi-la, mas ela estava determinada. Às 2 da madrugada, ela estava escondida na despensa, observando o salão através de uma fresta na porta. Às 2h15, ouviu o rangido característico da porta da frente. A porta que estava trancada, a porta que ela havia verificado pessoalmente 3 vezes antes de se esconder. Uma figura entrou. Um homem alto, magro, vestindo roupas escuras. Ele se movimentava de forma estranha, como se conhecesse cada tábua do assoalho que rangeria, cada obstáculo que poderia esdarrar no escuro. Ana não conseguia ver o rosto dele claramente. Parecia sempre estar nas sombras, mesmo quando passava próximo às janelas onde entrava um pouco de luz da rua. O homem se dirigiu à mesa número 5, a mesa onde os pedidos sempre apareciam. Sentou-se de costas para a despensa onde Ana se escondia. Durante os próximos 40 minutos, Ana observou, paralisada, enquanto o homem fazia uma refeição completa. Ela podia ouvir os sons, o farfalhar de um guardanapo, o barulho discreto dos talheres, o arrastar suave de um copo sobre a mesa. Mas o mais perturbador, ela não via comida alguma, não havia pratos, não havia nada sobre a mesa. O homem fazia os gestos de comer, mas comia o quê? Às 3h05 da madrugada, o homem se levantou. Caminhou até o balcão onde ficava o caderno de Ana, pegou uma caneta e escreveu algo. Depois, se dirigiu à porta da frente e saiu da mesma forma misteriosa como havia entrado. Ana permaneceu escondida por mais 20 minutos, tremendo, antes de ter coragem de sair da despensa. No caderno, com a mesma caligrafia angular, estava escrita uma única linha: "Obrigado pela companhia, Ana. Foi uma noite especial. Lucas."
Embaixo, um desenho simples, uma mesa para dois, com 2 cadeiras, uma ocupada, uma vazia. Ana não dormiu pelo resto da noite. Pela manhã, quando Elias chegou, ela contou tudo. Ele ficou em silêncio por longos minutos, processando o relato. Eles decidiram procurar informações sobre Lucas. Perguntaram a clientes antigos, a vizinhos, a comerciantes da região. Será que havia existido alguém com esse nome que frequentava o restaurante? Foi Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que morava na rua há décadas, quem forneceu a primeira pista. Lucas? Claro que lembro do Lucas. Era um rapaz quieto, devia ter uns 30 anos. Vinha aqui no restaurante quase todas as noites, lá pelos idos de 1985. Sempre sentava na mesa dos fundos, comia sozinho. Um dia parou de aparecer. Ana e Elias se entreolharam. Em 1985, eles ainda não eram donos do restaurante. Era o antigo proprietário, seu Joaquim, que havia vendido o negócio para eles em 1987. Procuraram seu Joaquim, que já estava com mais de 70 anos. Quando mencionaram o nome Lucas, o rosto do velho empalideceu. Como vocês sabem desse nome? Nunca contei isso para ninguém. Seu Joaquim revelou uma história que havia guardado em segredo por 13 anos. Lucas Mendes era realmente um cliente frequente entre 1984 e 1985. Um homem solitário, que trabalhava no turno da noite numa fábrica nas proximidades. Vinha ao restaurante sempre entre 2 e 3 da madrugada, quando seu Joaquim ainda funcionava 24 horas. Lucas sempre pedia o mesmo: ensopado caseiro e café preto. Sentava na mesa número 5, comia em silêncio, pagava e ia embora. Poucas palavras, nenhum problema. Em março de 1985, Lucas simplesmente parou de aparecer. Seu Joaquim achou estranho, pois Lucas era extremamente pontual, quase obsessivo com seus horários. Algumas semanas depois, soube através de outros clientes que Lucas havia morrido em um acidente de trabalho na fábrica, uma queda fatal durante o turno da madrugada. Mas o que nunca consegui explicar, continuou seu Joaquim, é que por meses depois da morte dele, eu continuava encontrando sinais de que alguém havia estado no restaurante durante a madrugada. Sempre na mesa número 5. Sempre deixando o dinheiro exato para pagar o ensopado e o café. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor chegou a ver alguma coisa? Uma vez só. Era uma madrugada de julho de 1985. Eu havia esquecido minha carteira no restaurante e voltei para buscar. Quando cheguei, vi uma figura sentada na mesa 5, de costas para mim, comendo. Pensei que fosse um ladrão, mas quando liguei as luzes, não havia ninguém. A mesa estava vazia, mas havia um prato sujo e dinheiro sobre ela. Seu Joaquim parou por um momento, como se revivesse a lembrança. Mudei o horário de funcionamento logo depois. Passei a fechar à meia-noite. Não conseguia mais ficar aqui durante a madrugada. Ana e Elias voltaram para casa naquela noite com mais perguntas do que respostas. Se Lucas havia morrido em 1985, o que estava acontecendo em seu restaurante 13 anos depois? Durante os dias seguintes, os incidentes continuaram, mas com uma diferença. Agora havia uma comunicação mais direta. Bilhetes apareciam regularmente, sempre com a mesma caligrafia, sempre assinados por Lucas. O ensopado está diferente do que eu lembrava. Vocês mudaram a receita? Ana, você se parece com a moça que trabalhava aqui nos anos 80. Ela também era gentil. Elias, seus temperos são bons, mas seu Joaquim colocava mais pimenta no ensopado. Os bilhetes revelavam uma familiaridade perturbadora com a história do restaurante e com a vida pessoal do casal. Como Lucas sabia sobre mudanças que Ana havia feito nas receitas? Como conhecia detalhes sobre o período em que seu Joaquim era o proprietário? A situação chegou ao limite quando Ana encontrou um bilhete que dizia: "Sinto falta da companhia durante as refeições. Será que poderíamos jantar juntos uma noite dessas? Prometo ser um convidado educado. Lucas." Ana mostrou o bilhete a Elias, que ficou visivelmente perturbado. "Isso precisa parar. Não podemos continuar vivendo assim." Eles decidiram tomar uma atitude radical. Na noite seguinte, prepararam um jantar completo na mesa número 5 e deixaram um bilhete. "Lucas, se você realmente está aqui, apareça e conversaremos. Ana e Elias." Passaram a noite no restaurante, esperando. Às 2h30 da madrugada, a porta da frente rangeu.
Ana segurou a mão de Elias com força. A figura alta e magra entrou novamente. Desta vez, Ana conseguiu ver o rosto parcialmente quando ele passou próximo à janela. Era um rosto comum, nem jovem nem velho, mas havia algo de melancólico em sua expressão. Lucas se aproximou da mesa 5, observou o jantar preparado, leu o bilhete deixado pelo casal. Ficou parado por alguns minutos, como se considerasse a oferta. Então, pegou a caneta e escreveu algo no verso do papel. Sem comer, sem se sentar, ele se dirigiu à porta e saiu. Ana e Elias esperaram até amanhecer para ler a resposta. No papel, com a caligrafia já familiar, estava escrito: "Obrigado pelo convite, mas alguns jantares são melhor apreciados em solidão. Continuarei visitando vocês, se não se importarem. Prometo não incomodar mais do que já incomodei. Só preciso de um lugar para lembrar como era ter uma rotina. Um lugar para chamar de meu. Lucas." PS. O ensopado de hoje estava perfeito, exatamente como eu lembrava. Ana olhou para Elias. Eles haviam testemunhado algo que desafiava toda a lógica, toda a explicação racional, mas, estranhamente, não sentiam mais medo. Havia uma melancolia na situação, uma solidão que transcendia a morte. Decidiram aceitar a presença de Lucas. Estabeleceram uma rotina silenciosa. Todas as noites, antes de fecharem, deixavam a mesa número 5 arrumada com um prato, um talher e um guardanapo. Na manhã seguinte, sempre encontravam sinais de que Lucas havia estado ali. Os bilhetes continuaram a aparecer, mas agora eram mais amigáveis, quase cordiais. O movimento hoje estava bom. Os clientes parecem gostar da nova decoração. Parabéns pelo aniversário de casamento, Ana. Vi que Elias preparou seu prato favorito. O João, o carteiro, estava comentando sobre os problemas com o neto. Talvez vocês pudessem dar um desconto no café dele esta semana. Lucas havia se tornado uma espécie de cliente invisível, um observador silencioso que acompanhava a vida do restaurante e se importava genuinamente com o bem-estar dos frequentadores. A convivência durou até o final de 1999. Na primeira semana de janeiro de 2000, os bilhetes pararam. A mesa número 5 permanecia intocada todas as manhãs. Não havia mais sinais de presença durante a madrugada. Ana e Elias esperaram por semanas, mas Lucas não deu mais sinais. Um mês depois, encontraram um último bilhete, escondido dentro do caderno de receitas de Ana. Chegou a hora de partir. Encontrei a paz que procurava e agora posso seguir adiante. Obrigado por me permitirem ter um lugar na vida de vocês durante esses meses. Cuidem bem do restaurante. Outros como eu podem precisar de um refúgio algum dia. Com carinho e gratidão, Lucas. Ana e Elias nunca mais tiveram contato com Lucas. O restaurante voltou ao normal, a rotina tranquila de antes. Mas algo havia mudado neles. Passaram a prestar mais atenção aos clientes solitários, aos que comiam em silêncio, aos que pareciam carregar algum tipo de melancolia. Em 2003, venderam o restaurante e se mudaram para outra cidade. Ana disse que sentia que haviam cumprido seu propósito ali. Os novos proprietários do O Sabor da Vovó nunca relataram incidentes sobrenaturais, mas, segundo alguns clientes antigos, de vez em quando ainda aparece alguém sentado na mesa número 5 durante a madrugada, comendo em silêncio, observando o movimento da rua através da janela. O caso de Lucas nunca foi investigado oficialmente. Não havia crime, não havia dano material, não havia vítimas no sentido tradicional. Era apenas a história de um homem que encontrou conforto na rotina de um restaurante, mesmo depois da morte. Mas a história levanta questões perturbadoras. Quantos outros Lucas existem por aí? Quantos outros lugares servem como refúgio para almas que não conseguiram aceitar o fim de suas rotinas terrenas? Funcionários de restaurantes, especialmente os que trabalham em turnos noturnos, contam histórias similares. Um cliente que aparece sempre no mesmo horário, senta na mesma mesa, faz o mesmo pedido, mas nunca é visto chegando ou saindo. Dinheiro que aparece em mesas vazias. Bilhetes com pedidos escritos em caligrafia desconhecida. A diferença é que, na maioria dos casos, as pessoas preferem não falar sobre isso. Quem acreditaria? E, principalmente,
Quem gostaria de admitir que divide o espaço de trabalho com alguém que, tecnicamente, não deveria estar ali? Talvez Lucas não fosse único. Talvez ele fosse apenas mais visível, mais comunicativo do que outros. Ana, hoje com 65 anos, ainda cozinha eventualmente para amigos e família. Quando alguém pergunta sobre os anos no O Sabor da Vovó, ela sorri e diz que foram os melhores da vida deles. Aprendemos que há solidão em todos os lugares, costuma dizer. E às vezes a única coisa que uma pessoa precisa é de um lugar onde possa sentar, comer em paz e sentir que pertence a algum lugar. Quando questionada sobre Lucas especificamente, Ana fica pensativa. Ele nunca nos fez mal. Na verdade, tornou-se parte da família, do seu jeito peculiar. Sinto falta dos bilhetes dele às vezes. Elias, mais reservado, geralmente muda de assunto quando o nome Lucas é mencionado. Mas quem o conhece bem diz que, de vez em quando, ele prepara um ensopado exatamente como seu Joaquim ensinava, com um pouco mais de pimenta e deixa uma porção de lado, como se esperasse alguém que nunca aparece. O restaurante O Sabor da Vovó funciona até hoje, sob nova administração. É um lugar normal, frequentado por famílias e trabalhadores da região. A mesa número 5 continua lá, uma mesa comum como todas as outras. Mas se você passar por Nova Esperança algum dia e decidir jantar lá, preste atenção aos detalhes. Observe se há sempre uma mesa que parece ter sido recentemente ocupada, mesmo quando você tem certeza de que estava vazia minutos antes. Repare se há guardanapos com escritas que nenhum funcionário reconhece. E se você for do tipo que gosta de ficar até tarde, que aprecia a solidão de uma refeição noturna, não se surpreenda se sentir que alguém está observando você com aprovação, como se entendesse perfeitamente a necessidade de encontrar um refúgio silencioso no meio da noite. Algumas solidões são mais profundas do que outras, e alguns refúgios são necessários mesmo depois que não precisamos mais deles. Existem coisas que a morte não consegue interromper. Rotinas são uma delas.